Olá, um bom dia a cada uma de vocês, queridos paroquianos, paroquianas, devotos e devotas de Santo Antônio. Paz e bem a cada um de vocês. É uma alegria poder chegar até vocês levando as nossas mensagens, compartilhar o Evangelho, meditar o Evangelho junto com vocês. Nós estamos na segunda semana do Advento. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro. Celebramos hoje na vida da igreja Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da nossa querida América Latina. Para que bem possamos celebrar este dia, nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 39 até 47. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Caros irmãos e irmãs, Nossa Senhora de Guadalupe, a gente pode dizer assim que é a mesma que Isabel chamou de bendita entre as mulheres. É aquela que acreditou e que engrandeceu o Senhor com o seu canto. A história narra para nós que foi lá no começo de dezembro de 1531, lá no México, que o índio Juan Diego, indo então para a catequese, o catecismo, como era chamado na época, e depois para a missa, ele ouviu uma voz que chamava ele. Ele sobe a colina de onde vinha a voz e encontrou-se com a Virgem Maria. E a Virgem Maria lhe disse que Juan Diego fosse ao bispo e que pedisse então ao bispo que providenciasse a construção de uma igreja naquele lugar. Esse foi o início das aparições, até o dia em que rosas caíram do poncho do índio diante do bispo. E no poncho ficou estampada então a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que se venera no México com muita devoção até hoje. E são muitos os milagres que ali acontecem. E ela, como eu falei há pouco, ela é a padroeira então de toda a América Latina. O índio Juan Diego, ele foi canonizado por São João Paulo II, no ano de 2002. Nos diálogos com Juan Diego, Maria o trata com carinho de mãe. O índio Juan Diego, ele pertencia a um povo que era oprimido, era maltratado. Há quase 500 anos, o manto de Juan Diego ele se conserva intacto, com a imagem de Maria estampada de forma miraculosa. Algo que ninguém ainda conseguiu explicar. Portanto, hoje, cada um de nós somos convidados pela Virgem Maria a enxergar a imagem e semelhança de Deus na face de cada pessoa necessitada. A Virgem de Guadalupe, ela viu no rosto de Juan Diego exatamente a face de um povo necessitado, de um povo que estava sendo maltratado. Então nós também somos convidados a semelhança de a gente perceber, a semelhança de Maria, a perceber Deus na face de cada pessoa maltratada, que nós encontramos diariamente, que se cruzam por nós, nos nossos caminhos. E o convite para sermos mais solidários com os nossos irmãos e irmãs.
É bom a gente se lembrar nesse dia que quem ajuda aos pobres, aos necessitados, empresta a Deus. Portanto, hoje é dia de nós pedirmos a Deus a capacidade de sermos solidários, de nós sermos capazes de zelar pelos nossos irmãos mais necessitados, assim como Maria fez também quando ela vai apressadamente visitar a sua prima Isabel, que precisava de sua ajuda, de sua companhia. Assim como fez a Virgem de Guadalupe, quando ela também foi zelar com o povo maltratado da tribo do índio Juan Diego. Na sexta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 13 de dezembro, vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 16 até 19. Disse Jesus para as multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta, e vós não dançastes. Entoamos lamentações, e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Cada vez que eu leio esse trecho do Evangelho, aliás, não tem como a gente não recordar da nossa infância, ou então de crianças que nós conhecemos, exatamente desse exemplo que Jesus traz, da criança que fica às vezes emburrada, não quer participar de uma brincadeira, fica lá, não quero. Veja, e esse exemplo Jesus usa exatamente para a implantação do reino de Deus, a disposição. Todo o empenho de Jesus na implantação do reino de Deus parece trazer resultados insignificantes, fracos, apesar de ele falar com autoridade, superando assim a oratória dos mestres da lei, dos fariseus, a resposta e mesmo a adesão do povo são insatisfatórias. Daí o desabafo de Jesus mediante a figura então das crianças que fazem capricho, não participam da brincadeira, parece que estão lá emburradas. Eles não sabem se lamentar, não sabem se divertir. Portanto, Jesus ele aplica a imagem, exatamente essa imagem das crianças, ao comportamento dos seus ouvintes. Todo esforço é inútil para levá-los a assumir compromisso com o reino de Deus. Eles não entram, não querem assumir esse compromisso, não querem participar. Nem o rigorismo do João Batista, nem a suavidade do mestre de Nazaré, nada convence esta geração e seus líderes a mudar de vida. Aquilo que diz Jesus, nada convence eles a entrar nessa brincadeira. Entretanto, as obras que Jesus realiza revelam que ele é o autêntico emissário de Deus. Portanto, caros irmãos e irmãs, não esqueçamos que nós estamos no Advento. O Advento, ele ensina para a gente a desejar e a acolher o Senhor. Ou, se quisermos usar a terminologia da parábola, de nós desejarmos e entrarmos na roda, na brincadeira. Acolher o Senhor. Mas é preciso estar disposto para acolhê-lo, como ele se apresenta, e não segundo os nossos sonhos e critérios. Caso contrário, jamais o acolheremos, porque ele gosta de nos surpreender sempre. Então também, para a gente desejar e para a gente acolher, também a gente precisa se deixar surpreender. Quando a gente participa de uma brincadeira, quando éramos crianças que participávamos de uma roda de brincadeira,
a brincadeira sempre trazia uma surpresa para a gente. Então, da mesma forma, o Advento ele quer nos ensinar que nós precisamos desejar e precisamos acolher o Senhor, deixar que Ele nos surpreenda. Se não se apresenta como sonhávamos, é melhor, porque os nossos sonhos eles nos fecham muitas vezes sobre nós mesmos, em nós mesmos, enquanto que a sua presença real, concreta, nos faz sair de nós e nos põe em relação com as pessoas, mas nos põe em relação com Deus. Por isso, caros irmãos e irmãs, é necessário estarmos prontos para reconhecer a hora de Deus. Isso significa, em primeiro lugar, renunciar a gente ficar aí meio que entrincheirado, sempre ajeitando desculpas que apenas mascaram o nosso desinteresse e a nossa resistência ao convite e à conversão, que incessantemente nos é dirigido pela palavra de Deus. As recorrentes advertências dos profetas nos exortam a caminhar na justiça e numa fé operante e também numa fé sincera. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, no dia 14 de dezembro, vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 10 até 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram para Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. E então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Meus caros irmãos e irmãs, conforme a crença popular ensinada pelos doutores da lei, antes da vinda do Messias, viria alguém com as características do profeta Elias. E se Elias ainda não voltou, então Jesus não é o Messias. Jesus ele vai dizer assim, não, ele já voltou. Jesus explica isso. E quem é esse Elias? É João Batista, cuja missão era preparar o povo. Jesus ele identifica expressamente Elias com o Batista para convidar o povo à conversão urgente, aquela conversão necessária, a cura das relações com as outras pessoas e da relação também com Deus. Mas não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto quiseram, diz o Evangelho. E a gente conhece, obviamente, o trágico fim que João teve, João Batista, por capricho de Herodes. Jesus, ele nega toda a visão fantasiosa divulgada entre o povo do regresso de Elias, alertando os discípulos para a necessidade de discernirem o plano de Deus, que se revela a seus olhos. É o próprio Jesus, é as obras que ele faz, restaurar a vida, curar, ressuscitar, expulsar demônios. Por isso, ele afirma que Elias já veio, mas ele foi desconhecido e que sua sorte prenuncia a do Filho do Homem. Ou seja, igual desfecho vai ter Jesus. João foi decapitado, Jesus vai ter todo o seu processo da paixão, da morte na cruz, mas a sua ressurreição. Elias, João Batista e Jesus, os três falam em nome de Deus. Eles pregam a mudança de atitudes pessoais e sociais. Como consequência, provocam, claro, a ira e a rejeição daqueles que não desejam mudar. Provocam ira e rejeição dos poderosos que não abrem mão dos seus privilégios.
A morte de Jesus será inevitável, preço de sua fidelidade ao plano de Deus. Creio que para nós aqui é uma chave de leitura. Eu tenho assim preferido também nesse tempo de Advento, ao fazer a reflexão do Evangelho, apontar alguma chave de leitura para nós. Ou seja, para nós também, qual é a nossa missão? É a gente também, como batizados e batizadas, ajudar, como Jesus, como João Batista, como Elias, como tantos outros profetas, a gente também ajudar as pessoas a fazerem seus processos de mudança, de atitudes pessoais, mas também de atitudes de sociedade. Se nós quisermos uma sociedade melhor, uma sociedade mais humanizada, é necessário, é urgente a gente provocar em nós, mas em provocar nas pessoas essas mudanças de atitude, das relações, de eliminar o ódio, as violências, as intolerâncias, e a gente criar um ambiente de paz, de entendimento, de solidariedade, enfim, de mais humanização entre todos nós. Penso que aqui está a chave de leitura. Obviamente, se a gente assumir isso na nossa vida, da mesma forma, como Elias, como João Batista, como Jesus, e tantas pessoas, ao longo da história da igreja, vamos provocar também ira. Seremos rejeitados. Quem sabe, também poderemos, entre parênteses, entre aspas, pagar o preço dessa fidelidade nossa ao plano de Deus. Com essa meditação eu concluo, caros irmãos e irmãs, o itinerário desta segunda semana do tempo de Advento. A gente vai se encontrar novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a todos vocês toda a paz, todo bem, sempre com as bênçãos, com a intercessão de Santo Antônio, que vocês possam fazer um bom caminho de Advento. Até segunda-feira. Paz e bem.